Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Nós vamos falar sobre DARF. Eu sei que você já está habituado, sei também que você já sabe que a DARF sempre vence no último dia do mês subsequente. E é aqui que a gente precisa, quando eu preciso pagar essa DARF? E às vezes a pergunta é, eu preciso pagar até o último dia do mês subsequente? E sempre eu respondo como depende. Eu quero explicar o porquê desse depende. Primeiro, quando é que eu devo pagar a minha DARF? Parte do princípio que, se você está me perguntando sobre DARF, sobre quando pagar a DARF, eu entendo então que você já fez os cálculos, já fez a apuração, já entendeu que teve um resultado positivo. Desse resultado positivo, você teve um imposto devido, desse imposto devido nós vamos gerar a guia de recolhimento da Receita Federal ou o documento de arrecadação da Receita Federal, que é o DARF, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum as pessoas falarem assim, Luiz, quando que eu pago a DARF? Eu tive prejuízo. Eu espero que você compreenda essa primeira parte. O imposto é devido sobre o lucro. Para encontrar o lucro, eu preciso fazer um monte de cálculos e um monte de controles. Fiz os controles, fiz o cálculo, eu tenho o imposto devido. Como é que eu pago esse imposto, Luiz Fernando? Com uma guia. Qual a guia? O DARF ou a DARF. A DARF para a guia ou DARF para o documento de arrecadação da Receita Federal, que é DARF, na verdade, tem esse significado. Bom, então a primeira parte é, eu entendi que eu só vou pagar no lucro. Tudo bem até aqui? Tudo bem, senhoras e senhores. Depois, eu preciso, até quando eu posso pagar essa DARF? Que daí nós já entramos na linha de vencimento, né? Qual é a data limite para que eu possa pagar sem acréscimos legais? Porque aqui eu também posso ponderar para você. Você pode pagar quando você quiser. Porra, se você quiser pagar no final do ano, até eu fiz uma live com um grande amigo meu e falou, eu vou pagar tudo no final do ano. Sem problemas. Só que você vai pagar com multa e juros. Entendeu? Uma DARF de janeiro vai pagar 20%, fora os juros, né? Só de multa. A multa é 0,33% ao dia, limitando a 20%. Se você pegar 0,33% ao dia, de 22 dias já deu 20%. Então, você vai pagar sempre 20% quando tiver atrasado mais do que 22 dias. Então, quando eu devo pagar? No último dia do mês subsequente. Esse é o vencimento. Mas eu perdi o vencimento. Vai ter que recalcular com multa e juros e vamos ter que pagar essa DARF. É comum ter dúvidas. Por isso eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreva no canal aqui. Se você ainda tiver dúvida sobre DARF, comente aqui qual é a sua dúvida. Vou deixar o link do WhatsApp da minha equipe. Pode chamar eles também, que a gente acaba te ajudando. Beleza? Bom, só que DARF, ele não é... renda variável, DARF, imposto, ele não é uma fórmula mágica que se repete em todos os cenários. Por quê, Luiz Fernando? Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com o mercado internacional, ações fora do Brasil, criptomoedas, Forex, a DARF já não vence mais no mês. Por quê? Porque houve uma mudança em janeiro de 2024 e agora é uma projeção anual e a DARF será paga lá na declaração do imposto de renda. Mas para chegar lá, tem um monte de fator mensais que você vai precisar trabalhar. Então, Fernando, quando eu pago a DARF? Eu tenho um resultado positivo. Quando vence a DARF? No mercado nacional, B3, até o último dia do mês subsequente. Se for mercado internacional, você tem que ter um controle mensal, reconhecer o resultado mensal, encontrar o imposto devido mensal, mas o pagamento só vai se dar em março, abril e maio do próximo ano. Por quê, Fernando? Porque agora eles permitem que o mercado internacional compense prejuízo. E a fórmula de se compensar prejuízo é você projetando anualmente. Se você quer saber mais sobre isso, tem vídeos aqui que a gente fala sobre o mercado internacional e a DARF, que agora é anual e não é mais mensal como é na B3. Mas, Fernando, beleza. Então, vamos falar só de B3. Entendi. Todo mês eu faço o cálculo, encontro o valor do imposto devido e gero a DARF. Só que tem um problema. O quê? Eu opero ações, eu opero day trade, eu opero swing trade, eu tenho fundo imobiliário. Eu sei que o fundo imobiliário day trade eu pago 20%, mas no swing trade, que é aquele que eu fico posicionado mais, eu pago 15%. Eu vou ter que ter 3 DARF. Uma para o day trade, uma para o swing trade e outra para o fundo imobiliário? Não, senhoras e senhores. Nós controlamos a parte, fazemos os relatórios à parte, encontramos resultados à parte, mas a DARF é com o único código 6015 e eu somo todos esses ganhos e coloco para fins de pagamento. Aí você pode perguntar, como é que a Receita sabe? Porque se eu errar em algum nível, se eu errar em algum mercado, como é que ela sabe que a minha DARF está certa? Porque lá na declaração do imposto de renda, junto com os controles que você tem, com os cálculos que você tem, com a apuração mensal que você tem, você vai demonstrar
da onde você chegou àquele resultado. Porque a declaração, ela é a apresentação de resultado. Muito bem, senhoras e senhores? Muito bem, senhoras e senhores. Então, ó, pense comigo. DARF sempre vence no último dia do mês subsequente. Se eu não pagar, tem acréscimos legais. Quando eu pago a DARF? Quando eu tenho resultado positivo, quando eu tenho lucro.